A explicação desses capítulos está no YouTube do Padre Daniel Ribeiro, vídeo 42. Números, capítulo 9. A Páscoa no Sinai. No primeiro mês do segundo ano, após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai e disse-lhe: celebrem os israelitas a Páscoa no tempo fixado. Vós a celebrareis no 14º dia deste mês, conforme foi marcado entre as 2 tardes, e fareis essa festa segundo todas as leis e prescrições que lhes são próprias. Moisés mandou que os israelitas celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no 14º dia do primeiro mês, entre as 2 tardes, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ora, alguns homens, não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham manchado tocando num cadáver, apresentaram-se a Moisés e Arão naquele dia e disseram-lhe: estamos impuros, porque tocamos num cadáver. Vamos, por isso, ser privados de apresentar com os outros israelitas a oferta do Senhor no dia fixado? Esperai, respondeu Moisés. Vou consultar o Senhor para saber o que ordena a vosso respeito. Então, o Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se um de vós ou de vossos descendentes estiver impuro por haver tocado num morto, ou se achar em viagem longe de vós, não deixará de celebrar a Páscoa em honra do Senhor. Eles a celebrarão aos 14 dias do segundo mês, durante as 2 tardes. Deverão comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Nada deixarão dela para o dia seguinte. Não quebrarão nenhum de seus ossos. E farão essa festa segundo todas as prescrições relativas à Páscoa. Mas, se alguém estando puro não se encontrar em viagem e todavia não fizer a Páscoa, será cortado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo estabelecido. Este levará a pena do seu pecado. Se o estrangeiro que mora no meio de vós fizer a Páscoa do Senhor, terá de se conformar às leis e às prescrições relativas à Páscoa. Haverá uma só lei que será a mesma para vós, para o estrangeiro e para o natural. A nuvem. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu. E sobre o tabernáculo, isso é, na tenda do testemunho, desde a tarde até pela manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Assim, acontecia continuamente. A nuvem cobria o tabernáculo e à noite assemelhava-se ao fogo. Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam. As ordens do Senhor levantavam o acampamento e a sua ordem o assentavam de novo. E ficavam no acampamento enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo. Mesmo quando ela se detinha muito tempo sobre eles, os israelitas não partiam e aguardavam a ordem do Senhor. E se acontecia de a nuvem ficar poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados e a ordem do Senhor se punham em marcha. Se a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã, a chegada da manhã se levantava. Eles partiam
Se depois de um dia e uma noite a nuvem se levantava, desmanchavam o acampamento. Mas se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo vários dias, um mês ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Só partiam quando se levantava a nuvem. Levantavam e desmanchavam o acampamento segundo a ordem do Senhor. E observavam o mandamento do Senhor, como este lhe tinha ordenado por Moisés. As trombetas de prata, capítulo 10. O Senhor disse a Moisés o seguinte: faze para ti 2 trombetas de prata, faze-as de prata batida. Elas te servirão para convocar a assembleia e para dar o sinal de levantar o acampamento. Quando elas soarem, toda a assembleia se reunirá junto de ti, à entrada da tenda de reunião. Se tocar uma só, virão e se juntarão a ti os príncipes, os chefes de milhares de Israel. Quando tocardes com força, partirão aqueles que estão acampados ao oriente. E quando tocarem com força uma segunda vez, partirão aqueles que estão acampados ao meio-dia. O sinal para a sua partida será um toque de alarme. Para convocar a assembleia tocareis também, mas não com o toque de alarme. São os filhos de Arão, os sacerdotes, que tocarão as trombetas. É uma lei perpétua para vós e vossos descendentes. Quando na vossa terra sairdes à guerra contra vossos inimigos que vos atacarem, tocareis com força as trombetas, e o Senhor vosso Deus se lembrará de vós, e sereis livres de vossos inimigos. Nos vossos dias de alegria, vossas festas e vossas luas novas, tocareis as trombetas, oferecendo os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, e elas vos lembrarão a memória de vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Etapas no deserto. Partida para o deserto. Capítulo 11. Desculpa, não é capítulo 11, é continuação do capítulo 10. Etapas no deserto. Partida para o deserto. No 20º dia do 2º mês do 2º ano, levantou-se a nuvem do tabernáculo do testemunho. Os israelitas puseram-se em marcha e partiram do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Farã. Partiram, pois, pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor transmitida por Moisés. A bandeira do acampamento dos filhos de Judá partiu em primeiro lugar, seguida de suas tropas. E a tropa de Judá era comandada por Naasson, filho de Abinadab. A tropa da tribo dos filhos de Issacar era comandada por Natanael, filho de Suar. E a tropa da tribo dos filhos de Zabulon era comandada por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado e os filhos de Gerson e de Merari partiram, transportando. Depois partiu a bandeira do acampamento de Ruben, seguida de suas tropas, e seu comandante era Elissur, filho de Sedeur. A tropa da tribo dos filhos de Simeão era comandada por Salamiel, filho de Surissadai. E a tropa da tribo dos filhos de Gade era comandada por Eliasaf, filho de Reuel. Os caatitas partiram em seguida, levando os objetos sagrados. E antes que chegassem, era montado o tabernáculo. A bandeira do acampamento dos filhos de Efraim partiu.
seguida de suas tropas. E a tropa de Efaim era comandada por Elisama, filho de Amiúde. A tropa da tribo dos filhos de Manassés era comandada por Galamiel, filho de Fadassur. E a tropa da filha de Benjamim era comandada por Abidão, filho de Gedeão. A bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que formavam a retaguarda de todo o acampamento, partiu, seguida de suas tropas. A tropa de Dan era comandada por Aizer, filho de Amizadai. A tropa da tribo dos filhos de Aser era comandada por Fegiel, filho de Ocrã. E a tropa dos filhos de Neftali era comandada por Aira, filho de Enã. Essa foi a ordem de marcha dos israelitas, divididos em tropa. Quando levantavam o acampamento, Moisés disse a Obabe, filho de Raguel, o Madianita, seu sogro: nós partimos para o lugar que o Senhor nos prometeu dar. Vem conosco e te haveremos de tratar bem, porque o Senhor prometeu fazer bem a Israel. Obabe, porém, respondeu-lhe: não irei contigo, mas voltarei para minha terra e para junto de minha família. Moisés replicou: roga-te que não te separe de nós. Conhece os lugares onde podemos acampar no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, dividiremos contigo os bens que o Senhor nos der. Partiram da montanha do Senhor e caminharam 3 dias. Durante esses 3 dias de marcha, a arca da aliança do Senhor os precedia, para lhes escolher um lugar de repouso. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Quando a arca se levantava, Moisés dizia: levantai-vos, Senhor, e estejam dispersos os vossos inimigos. Fujam de vossa face os que vos aborrecem. Quando, porém, se detinha, dizia: voltai, Senhor, para a imensa multidão de Israel. Salmo 12. Lamentação do oprimido. Hebreus 13. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, de todos vos esquecereis de mim? Por quanto tempo ainda desviareis de mim os vossos olhares? Até quando aninharei a minha angústia na minha alma, e dia após dia a tristeza no coração? Até quando se levantará o meu inimigo contra mim? Olhai, ouvi-me, Senhor, ó meu Deus. Iluminai meus olhos com vossa luz, para eu não adormecer na morte, para que meu inimigo não venha a dizer: venci-o.